Livro de Esther, capítulo 1 a seguir. Gente, vamos pro 2. Livro de Esther, capítulo 2. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram aos servos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas, e ponha ao rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e dei-lhes os seus enfeites. Amém, meus amados? Bom, o texto aqui nos narra a história a respeito de Esther. Quem foi Esther? Esther era uma judia, israelita, e cativa, ou seja, o povo de Israel nessa época estava sendo cativos na cidade da Pérsia. E ali naquele tempo, o rei quem era o rei daquela época era o rei Assuero. O rei Assuero, ele era rei em 27 províncias, ou seja, então era um rei muito poderoso, onde ia de mar em mar o reino dele, ou seja, ele mandava em 27 nações. Olha só o grande poder bélico, poder de autonomia real que esse homem exercia em toda a terra. Então era um homem muito poderoso. E naquela época o texto nos conta que o rei Assuero tinha como sua esposa a rainha Vaste, que era uma das mulheres belíssimas, era uma mulher muito linda. Tanto é que o nome Vaste significa amada e bela. Essa era a esposa do rei Assuero. Porém, o texto vai nos falar que era tradição, diz que é tradição até nos dias atuais nessa região que atua esses países, igual hoje, com outros nomes, né? O texto vai nos falar que de tempo em tempo o rei preparava banquetes. E essas banquetes, essas festas eram comemoradas 6 meses de festa, olha só. 6 meses de festa, onde ali ele mostrava o seu poder para todas as outras nações, onde ali ele mostrava a sua glória, a sua majestade, toda a sua luxúria, e ali ele fazia banquete, apresentando toda a sua riqueza, toda a sua glória para os outros príncipes, outros reis de outras nações. Então esse rei era como uma forma de ostentação, digamos assim. Não que ele era um rei bom, porque não era, mas era um rei que ostentava. Por que ele ostentava? Ele ostentava porque ele era rei em 27 províncias. Ele dominava 27 nações. Então ele era um rei muito poderoso. E ali ele ganhava, quando ele ganhava essas províncias em batalha, em guerra, e ali ele cantava vitória e fazia de tempo em tempo esses grandes banquetes. E ali ele mostrava toda a sua grandeza, dizendo que, e ali as pessoas se prostravam diante dele, enalteciam o nome dele, exaltava ele como se ele fosse um homem muito grande. Poderia ser grande em questão de poder territorial da terra, mas não em poder da grandeza de Deus, porque o único que pode se intitular grande, soberano e poderoso é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que manda no céu, manda no mar, manda na terra e manda até no inferno. Ou seja, não existe outro poder, outro reino maior do que o reino do nosso Deus. Então, diante dessa história, então vai nos dizer que naqueles dias, né, os reis se assentavam na fortaleza de Suzã. Olha o nome do lugar, Fortaleza de Suzã era o título do palácio real do rei Assuero. Fortaleza de Suzã. Só o nome já é de grande, autoridade, né, digamos assim. E
E esse reino, como eu citei, ele reunia todos os povos da Pérsia, quanto os povos da Média, que eram outro, né? E se reunia ali todos os nobres, todos os reis, os príncipes, para fazer esta festa, para mostrar toda a sua riqueza, toda a sua glória e esplendor de sua excelente grandeza diante de todos e de muitos. Então, era em torno aí de 180 dias, que equivalia a 6 meses de festa, de grandeza, de luxúria. Então, o rei Assuero, o nome dele era Artaxerxes, era um rei de extrema autoridade real. Ele vinha já de uma linhagem real, ou seja, o rei Artaxerxes reinava sobre toda a Pérsia e lhe herdou seu pai, Dário, e de seu avô Ciro, esse amplo império constituído por 27 províncias. Então agora o banquete estava acontecendo, a festa estava acontecendo. E nesse meio termo, o texto vai nos falar que nessa festa, eles davam uma festa tão gloriosa para todos, de tal forma que os tapetes eram de pano branco, verde, azul, celeste, pendentes de cordão de linho fino e púrpura, argola de prata e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho, azul, branco e preto. Os copos eram de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros, havia muito vinho real segundo a generosidade do rei. E todos ali bebiam nessas taças de ouro. Então era muito glorioso o banquete, o qual ele prestava ali para os seus tais amigos, digamos assim. E também, enquanto ele fazia esse banquete durante todos esses meses, o texto nos conta que a rainha Esté, a sua esposa, também preparava um outro banquete para as mulheres da casa real, ou seja, estava acontecendo 2 banquetes, um com o rei Assuero, Artaxerxes, e o outro pela rainha Esté, pela rainha Vaste, sua esposa atual. Então o texto vai nos falar que no 7º dia já estava o coração do rei alegre, mandou Meumã, Putizar, Arbono, Bigtar, Abigatar, Zetar, Carces e os 7 camareiros que serviam à presença do rei Assuero. Então pediu para que introduzisse a presença do rei. E ali o rei pediu que esses camareiros fossem até a rainha Vaste e introduzisse a rainha Vaste diante da sua presença, para que todos que estavam naquele banquete contemplasse e visse a beleza, a glória, a tão linda e bela que era a rainha Vaste, que era muito formosa à vista. Então o rei queria mostrar a beleza da sua esposa para os seus convidados. Então o texto conta a história que a rainha recusou o convite do rei. Nós sabemos que, se nós formos estudar as histórias desses reis, cada um tinha o seu quarto. O rei tinha o seu quarto, a sua esposa tinha o seu quarto separado. Quando eles queriam se coabitar, digamos assim, eles reuniam um quarto um do outro, não sei como é que era, mas eles não dormiam no mesmo quarto, cada um dormia no seu quarto. Por quê? Porque o rei, principalmente nessa época, que o rei podia ter as mulheres que ele queria, e nem todos os dias ele queria dormir com a sua esposa, ele queria dormir com outras, com alguém ou outra mulher, porque era assim que os reis, a poligamia era algo normal na corte real, digamos assim. O rei não respeitava a sua esposa, ele podia ter a mulher que ele quisesse, porque ele era rei, ainda mais um rei nesse porte que tão glorioso. Então ele só procurava a sua rainha quando ele desejava ela, e não queria dormir com qualquer outra mulher, queria ela. Então era muito estranho a forma como eles procediam, mas era dessa forma. Então a rainha, nesse caso aqui, a rainha também ela só se apresentava diante do rei quando era chamada por ele. Em tempo algum a rainha ou qualquer outra pessoa poderia se apresentar diante de um rei nesse porte sem autorização real.
sem a autorização do rei, porque é todo aquele, que, principalmente uma rainha, se apresentasse diante do seu marido sem ser chamado, ele poderia matá-la. A lei persa, a lei média, a lei daqueles países eram leis severas, eram leis que nós desentendemos, eram as leis muito fora de cogitação, digamos assim, mas eram as leis que eles determinavam. Então, ela mesmo sendo esposa do rei, ela nunca poderia se apresentar diante do rei sem ser convocada. Então agora o rei manda chamar. O rei manda chamar a rainha a rainha Vashti. O rei manda chamar e ela vai e recusa. Recusa o convite do rei. E também não poderia. Jamais uma esposa recusar o convite do seu marido, que era rei. Nunca. Porque isso também acarretava ela morte. Então, mulher não tinha vez, independente se ela tinha um título, não tinha vez. Então, ela tinha que se apresentar mediante a ele se ela fosse convocada, e se ela fosse chamada, ela não poderia recusar. Mas nesse caso aqui, a rainha recusou. O texto, a história não nos fala o porquê que ela recusou o convite do rei, o convite do seu marido. Ou seja, ela desonrou o rei diante de todos os seus convidados, diante de uma grande festa gloriosa como essa, diante de um grande banquete que ele estava há 180 dias oferecendo para os seus soldados, para os seus convidados. Ou seja, 185 dias que ele não chamava ela. 185 dias, 180 dias que ele não dormia com a sua esposa. Por quê? Porque estava ocupada com os seus amigos e com as meretrizes que eles ali apresentavam naqueles banquetes. Não sei se foi por isso que a rainha não quis, nós não sabemos a história, porque o texto não nos dá esse detalhe, não conta isso. Portanto, a rainha Vashti recusou o convite do rei. Então, diante dessa recusa, o rei ficou muito enfurecido, de uma tal forma que a ira dele se acendeu contra a rainha. E ali ele foi pedir conselhos para os seus conselheiros, para os seus príncipes, para os nobres ali, que eram os seus conselheiros real. E olha só o conselho que o qual um deles, um príncipe chamado Memucã, esse príncipe, olha o conselho que esse homem deu para o rei, dizendo: não somente contra o rei pecou a rainha Vashti, porém também contra todos os príncipes, contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Ou seja, a rainha desrespeitou não só o rei, desrespeitou os príncipes, os nobres e todos os homens que existem na face do território da província do reino do rei Assuero. Ou seja, o que a rainha cometeu vai desonrar, desrespeitou os homens que existem, desrespeitou os homens, ou seja, as suas mulheres, quando souberem que a rainha não aceitou obedecer o convite do rei, recusou o convite do rei. Isso vai causar força entre as mulheres, isso vai deixar as mulheres desonrando, que vai levar muitas mulheres a desonrarem os seus maridos quando eles quiserem que elas estejam com ele, quando eles quiserem que elas façam alguma coisa. Portanto, infelizmente, algo muito machista, uma lei terrível, que as mulheres, se as mulheres não obedecessem naquela época, elas poderiam ser mortas, poderiam ser trocadas por outras esposas, poderia levar um castigo terrível. Isso quando não eram mortas pelos seus próprios maridos. Então esse homem, esse príncipe aqui, Mecumã, falou para o rei dizendo que a notícia do que fez a rainha chegaria a todas as mulheres, de modo que os seus olhos desprezarão seus maridos. Quando ouvirem dizer que mandou o rei Assuero conduzir à sua presença, a rainha Vashti não veio. Neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, farão o mesmo com seus maridos, príncipes e reis. Então foi um desrespeito muito grande aos olhos desses homens poderosos, o que a rainha Vashti fez, de tal forma que eles não queriam que isso chegasse
passasse para frente, porque as outras rainhas, as outras mulheres, as princesas iriam desonrar os seus homens, os seus maridos. Então foi algo que veio ali da parte desse príncipe dizendo: se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreve assim nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue a saber que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Ou seja, a sentença, o edito real que o rei impôs ali agora também, que a rainha Vaste jamais entraria novamente na presença do rei. Ou seja, a rainha Vaste iria ser intocável, iria ficar presa no exílio, onde o rei nunca mais iria pôr a mão nela, e ali ela ia morrer sozinha, sem ser tocada pelo rei, e muito menos por nenhum homem poderia se aproximar. Iria ser aprisionada dentro de uma masmorra, digamos assim, e ali ela seria foi aprisionada até o último dia da sua vida. Olha só o castigo que essa rainha recebeu. Terrível. Antes, se o rei tivesse matado, mas não. Esse Mecumã teve uma ação mais macabra do que matar a rainha. Ele: não, peraí, ela não quer te obedecer, ela quer te envergonhar, então vamos trancafiá-la dentro de uma masmorra, e ali ela vai morrer aprisionada pelo resto da sua vida. O rei nunca mais ela vai ver a face do rei, e ali ela vai ser tratada como uma qualquer aprisionada. Então, antes ela tivesse sido morta, porque aí ela não ia sofrer tanto, mas essa foi a sentença que a rainha Vaste teve pelo resto da sua vida. Por quê? Porque as leis naquela época dos reis, principalmente desse país, as leis do persa e dos medos eram leis terríveis. A sentença, quando a pessoa recebia uma sentença vinda de um rei, ou era para morrer, era para ser judiado o resto da vida, ou era para cortar a mão, o pé, alguma coisa horrível eles recebiam como castigo. Então era assim que procedia naquela época. Então o texto agora vai nos falar que este homem fala o seguinte: trancafia a rainha, e agora vamos selecionar diante de todas as 27 províncias uma moça de cada província, bela, virgem, para se apresentar diante do rei, e o rei vai escolher uma para ser a sua rainha. Porque o rei, ele se deitava com várias, mas ele tinha que escolher uma para ser a sua rainha, como esposa oficial, digamos assim. E ali vamos escolher uma melhor do que a Vaste para o rei. Então agora ele dá o decreto, a ordem para os seus súditos saírem de província em província, a separar, escolher as moças mais belas, as virgens de cada província, para se apresentar diante do rei. E ali eles colocavam, imagine, são 27 províncias, e ali eu imagino que eles escolhiam ali umas 5 de cada província, trancafiava essas mulheres dentro de uma casa das mulheres, em uma casa onde essas mulheres, essas moças, ficavam ali por um ano, sendo preparadas, ensinadas como ser uma rainha, sendo preparadas para se comportar diante do seu rei, ou seja, diante do seu futuro marido, que seria o rei. E ali essas mulheres ensinavam a arte da sedução. Elas tinham que aprender a arte da sedução, que era dançar para os seus maridos, e ali tinha que aprender a falar, tinha que aprender a se comportar, tinha que aprender a lidar com o palácio, tinha que aprender a lidar com os empregados do palácio, tinha que aprender a ser uma rainha. Portanto, essas moças ficavam trancafiadas um ano. Passando-se esse período agora, o rei Assuero iria escolher, todas, uma por vez, iria se apresentar diante do rei. E ali o rei iria escolher uma para ser a sua rainha. Mas o rei era homem, né? Ele tinha um poder nas mãos. Mesmo aquela que ele não escolhesse para ser a sua rainha, ele tomava essas moças,
se deitava com elas e ali fazia delas suas concubinas. A mulher que não era escolhida para ser a rainha, a moça que não foi escolhida para ser a rainha, como elas já estavam ali, elas eram escolhidas para serem concubinas. Ou seja, de todo jeito, elas não tinham mais vida. Elas viriam ser escravas sexuais ali do rei, digamos assim. Elas passavam a serem concubinas do rei em um determinado área do palácio, separada, e ali o rei, todos os dias, ele dormia com o que ele queria. Era algo terrível. Era uma sentença que nem uma moça queria para si. Ninguém queria ser concubina. Se fosse para ser escolhida de um homem, de um rei, de um poste como ele, era para ser a esposa dele. Não concubina, porque concubina era como se fosse amante. Não tinha valor. A única que tinha valor era a esposa oficial, a rainha. Portanto, ali agora começa a seleção, vai passando de uma em uma. Todos os dias o rei se apresentava diante do rei e ali ele dormia todos os dias com uma. A que ele se agradasse era aquela que de fato ele iria escolher para ser a sua rainha. E ali eu imagino que a seleção todos os dias, eu imagino que era o dia todo, uma delas se apresentando diante do rei, ficava ali com o rei o dia todo, e o rei conversando e fazendo o que ele queria com essas mulheres. Enfim, era assim que era a sentença, caso fosse convocado uma mulher para apresentar a presença do rei. Se o rei interessasse até mesmo uma mulher que fosse casada, tinha que ir, querendo ela ou não, porque era a ordenança do rei. Se o rei gostasse de uma mulher que fosse casada, ele tomava ela do dono dela e fazia dela sua concubina. Era algo abominável e assustador. Por quê? Porque a poligamia era proliferada, digamos assim, nessa época. Então agora o rei convoca, todos os dias ele estava se deitando com uma das moças para escolher quem seria a sua rainha. E o texto vai nos falar que havia no meio de todas essas mulheres uma mulher. Esta mulher, humilde, pobre e belíssima, judia, israelita e escrava. Esta mulher foi também convocada, essa moça, porque era uma moça pura, virgem, bonita, foi apresentada também diante do rei. Ali ela recebeu todo um preparo para se apresentar. Quando o rei escolhia essas mulheres, muitas das vezes, talvez a primeira esposa dele era escolhida com a família real, uma família tradicional, uma família famosa que tinha dinheiro. Mas nesse caso aqui, houve uma certa pressa, ele convocou apenas quem era jovem, bonita e virgem. Não se importou ele de qual etnia ela fosse e se ela tinha dinheiro ou não. Simplesmente ele queria uma mulher. Ele queria uma para ser sua rainha. Então agora o texto vai nos falar que diante de mais de não sei quantas moças apresentadas ali diante do rei, o texto vai nos falar que entre elas existia uma moça chamada Radassa, que significa Esther. Essa moça era belíssima. Essa moça era israelita, era judia. Essa moça, ela era sobrinha de Mardoqueu, o qual os pais dela haviam morrido, e ali Mardoqueu criou essa moça, essa menina, como se fosse sua filha. Portanto, essa moça foi convocada também para estar junto com as outras moças, para se apresentar diante do rei. Então agora o texto vai nos falar que Mardoqueu, que já assistia, já no palácio, já trabalhava para o Mardoqueu ficou ali observando a sua sobrinha e ordenou para que ela não relatasse de qual nacionalidade que ela era, não se apresentasse como judia, era para ela se calar. E ali o Mardoqueu foi dando as coordenanças para ela, como ela tinha que se comportar para ser uma das escolhidas. Então, essa moça ela seguia a lei do Senhor Deus, era uma moça fiel a Deus, era uma moça que orava e era uma moça que jejuava, era serva do Deus vivo. Era uma moça, entre todas as moças, ela era a única diferente, era a única escolhida por Deus para estar naquele lugar.
Olha só, quando Deus quer abençoar o seu povo, a sua nação, ele escolhe uma pessoa para fazer a diferença, para abençoar o seu povo. Portanto, agora essa moça foi escolhida para estar ali. E o texto vai nos falar que entre todas as mais de 100 mulheres, mais de 100 moças que se apresentou diante do rei Assuero, a única que o rei olhou para ela e amou, porque as outras, ele apenas tomou o corpo delas e se deitou com elas. Mas a Esther foi diferente. O texto vai nos falar que o rei Assuero olhou para ela e a amou. Houve uma diferença aí. Ele amou a aparência dela, a voz dela, o comportamento dela e todo o resto. Ele amou. Tanto é que ele amou só de olhar para ela. E o texto vai nos falar aqui, passadas essas coisas, apaziguando já o furor do rei, lembrou-se da rainha Vasti. Então ele diz aqui, ó, que quando o rei olhou para Esther, porque a moça era formosa aos seus olhos, alcançou graça perante o rei. Então o rei, entre todas as moças, ela foi a escolhida, separada para casar-se com o rei. O rei a escolheu para ser a sua rainha. Por quê? Por causa da sua humildade, mansidão, e por causa de quê? Por causa da presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando está na vida de um homem, quando está na vida de uma mulher, ele pode ser feio. Ela pode ser feia, que ela fica bonita. Ela fica bonita diante da graça do Senhor na vida dela, da forma como ela fala, das suas palavras, o comportamento e a postura. Então agora o rei ama Esther. Ele se apaixona por Esther. Ele a toma Esther como a sua esposa, fazendo dela a rainha entre todas as outras mulheres, a rainha sobre as 27 províncias. Agora estava se cumprindo o projeto, o propósito de Deus, que Deus escolheu uma mulher para fazer a diferença no meio de 27 províncias. E para quê? Para libertar o seu povo e abençoar o seu povo que se encontrava cativo dentro dessas 27 províncias. Olha só o poder de Deus. E no livro de Esther, do capítulo 1, do capítulo 2, nós não vamos ver em nenhum momento, em nenhum dos capítulos, mencionar o nome de Deus. Mas nós vamos ver a ação do poder de Deus agindo. O nome de Deus não é mencionado, mas o poder de Deus, ele age do início, capítulo 1 até o capítulo 10, agindo de forma poderosa, gloriosa, em prol do seu povo, dando vitória, dando livramento e sustentando o seu povo pelo poder da sua mão. Então agora, Rainha Esther foi escolhida para ser a esposa do rei. E ali o rei fez dela, se apresentou a ela diante de toda a província como a sua rainha, separada e escolhida por ele, mas primeiramente por quem? Por Deus, porque foi Deus que deu esse título a essa moça, foi Deus que a separou, foi Deus que a escolheu. Aleluias, louvado diante do Senhor. Então, diante disso agora, o texto nos fala que era incapaz aos olhos humanos a Esther ser escolhida entre todas aquelas moças. Por quê? Porque entre todas elas, ela era a única que não era filho de nobre, ela era a única que não era filho de um mercado, de uma pessoa que tinha dinheiro, ela sequer tinha os seus pais, ela era uma escrava. Ela era tão pequena que ela era uma escrava, mas lá ninguém poderia saber que ela era uma escrava, porque ali foi convocada as moças, independente da sua etnia. Misturou-se as moças ali e o rei não quis saber de que etnia, de onde que eram essas meninas, simplesmente queria fazer esse sorteio, digamos assim. Então, era isso que alguém poderia dizer ao olhar para a vida de Esther, órfã e exilada. Órfã
e escrava. Essa foi a escolhida para ser a rainha do rei Assuero, uma órfã e exilada. Ela havia sido forçada a abandonar o seu cotidiano simples para viver em um ambiente de disputa junto com outras centenas de jovens, mas isso não modificou as suas qualidades. Pelo contrário, Esther continuou temente a Deus, sábia e firme em sua fé para cumprir os propósitos divinos. Homens e mulheres podem ser usados de acordo com a sua entrega, independente da sua origem e independente do seu estado, onde você está. Então, Esther, independente da sua etnia, ela ficou 1 ano ali sendo preparada, mas 1 ano fiel, orando a Deus, sendo prudente, sábia, vigilante, no meio desse tanto de mulheres. Imagine você, mulher já não é fácil. Imagine no meio de mais centenas de moças ali querendo disputar o rei, né? Querendo disputar, querendo ser a campeã daquela escolha ali. Era uma querendo engolir a outra, mas Esther ficou em silêncio, calada, só orando a Deus e buscando a Deus pela sua vida e pela vida do seu povo. E foi Deus que colocou ela ali. E agora Esther assume o trono, assume ser a esposa do rei. Então o Espírito de Deus é capaz de convencer pessoas mediante os seus propósitos. Esther foi revestida da graça ao falar e ao andar e ao interagir com as pessoas. Por isso foi favorecida primeiramente pelo Agai, que era o camareiro que escolheu as mulheres, e depois por Assuero. Ela poderia não ser a mais bela e talentosa das mulheres apresentadas ao rei, mas era a que tinha a presença do Todo-Poderoso. Isso faz toda a diferença. Significava que a beleza da presença divina estava sobre ela, sobre Esther. Então agora o texto vai nos falar que um certo dia Esther já foi agora escolhida, já foi tomada como esposa do rei e agora já estava sendo a sua rainha. E os tempos se passou, alguns meses. O texto vai nos falar que Mardoqueu, seu tio, servia o palácio do rei, mas ele era o quê? Judeu, exilado também. Mas ele servia o rei ali no seu palácio. E o texto vai nos falar que Mardoqueu, um certo dia, assentado à porta do rei, Mardoqueu estava assentado à porta do rei, ele viu 2 camareiros do rei que estavam conspirando contra o rei para o matar. Então Mardoqueu ficou sabendo que os 2 camareiros do rei, que era Bigtan e Teres, estavam conspirando contra o rei para o matar. Então agora Mardoqueu descobre essa ação, descobre essa conspiração, e ele manda avisar a rainha Esther, para a rainha Esther anunciar ao rei que 2 camareiros estavam conspirando contra o rei. Era normal, meus amados. Naquela época, os reis, eles tinham os seus eunucos, os seus escravos, que eram chamados homens eunucos, que eram castrados, tá? Todo eunuco, ele era castrado, ele não poderia casar, ele não poderia ter uma vida normal, porque ele vivia para servir o rei. Então ele não poderia casar, então ele era castrado. Ele era castrado e ali ele ficava servindo o rei até a hora dele dormir, até a hora dele levantar. O que o eunuco fazia? Experimentava toda a comida, toda a bebida do rei. Primeiro comia e bebia antes do rei, para ver se a comida não estava envenenada. Entrava nos ambientes primeiro do que o rei, para ver se não tinha inimigos ali para matar o rei com flecha, ou com espada, ou com alguma coisa. O eunuco cercava o rei, porque se alguma flecha viesse, primeiramente tinha que pegar nele ou nos soldados. Então era uma vida de escravidão. Então todos os eunucos, os camareiros, eles faziam essa guarda, digamos assim. E agora 2 camareiros estavam conspirando contra o rei Assuero para o matar. Então Mardoqueu manda avisar a rainha Esther que havia 2 camareiros que estavam
querendo conspirar contra o rei para o matar. Então agora Rainha Esther entra na presença do rei, pede para avisar que o rei estava sendo conspirado por esses dois homens. Então agora o texto vai nos falar que diante disso o rei manda agora matar Bigtar e Teres. Só que o nome de Mardoqueu apenas teve esse registro nos livros históricos do palácio, esse registro que Mardoqueu foi quem avisou ao rei que havia dois camareiros, o nome tal dos camareiros, que estavam conspirando. Então deixou esse relato por escrito apenas, porém não fez nada para favorecer, para agir de benevolência para com Mardoqueu, não, simplesmente fez esse escrito e deixou nos anais da história do palácio real. Mas então surge um outro homem terrível, diabólico, maligno, usado pelo diabo, que também servia o palácio real, chamado Amã. Amã servia o palácio do real e também era da Pérsia. Diante disso agora, meus amados, nós vamos ver aqui a ação do Senhor Deus, mais uma vez, e a ação do inimigo e de todos aqueles que dão legalidade para que o inimigo entre nas suas vidas e ali destrua elas mesmas e também destrua outras vidas. Então, diante dessa ação, depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu, de vez de engrandecer a Mardoqueu pelo livramento, pela ação que Mardoqueu fez de benevolência, de bom para com o rei, não. Ele engrandeceu um homem qualquer lá que era chamado Amã. E o texto vai nos falar aqui: Amã era filho de Amedate, Agagita, e o exaltou e o pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. O rei deu o seu anel para Amã. Abaixo do rei, Amã tinha uma autoridade para mandar e desmandar nas 27 províncias. Olha só, quando o homem não tem Deus, ele escolhe pessoas para estar ao seu lado, mas são pessoas que vão querer te destruir ou destruir o projeto, ou tentar destruir aquilo que Deus tinha projetado. Então agora o rei Assuero entrega uma autoridade sobre Amã, dando legalidade a Amã de ser o seu, digamos ali, o seu segundo ali para fazer o que ele quisesse diante das províncias. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei, então todos os servos do rei que estavam na porta do rei, quando Amã passava, todos tinham que se prostrar, como se ele fosse uma autoridade grande. E ali todos tinham que se prostrar, mas Mardoqueu não se prostrava diante de Amã. Por que Mardoqueu não se prostrava? Porque Mardoqueu via nele a ação do diabo, porque Mardoqueu era o homem de Deus. Mardoqueu via que aquele homem não tinha caráter, não tinha postura e era usado pelo próprio demônio. Então Mardoqueu não se prostrava diante de Amã quando passava. Todos ali, os soldados, os servos, os súditos, se prostravam diante de Amã agora, quando ele passava, mas Mardoqueu não. E ali alguns soldados falou para Mardoqueu: por que você não se prostra diante de Amã, sendo que todos nós nos prostramos? O que você tem contra Amã? Por que você não se prostra? E Mardoqueu respondeu: eu sou judeu e não me prostro diante de homens. Eu só me prostro diante de Deus. O único que eu posso me prostrar é diante do rei, mas diante de qualquer outro homem, eu não me prostro. Deus abençoe a todos vocês que estão entrando. Então agora o texto vai nos falar que Amã ficou sabendo que Mardoqueu não se prostrava quando ele passava, era o único que não se prostrava. Então muito irado ficou Amã diante do comportamento de Mardoqueu. E Mardoqueu, ele era escravo, mas ele tinha um ofício, um trabalho de escrivão. Ele era uma pessoa entendida. Portanto, ele tinha essa função no rei. Portanto, ele tinha algumas, digamos assim, algumas autoridades assim. Por isso que Amã não batia de frente diretamente com Mardoqueu. Então, o texto agora vai nos contar aqui
Amã, diante dessa história, ele quis agora, por causa de Mardoqueu, sabendo que Mardoqueu era judeu, ele muito se irou contra Mardoqueu e contra todos os judeus, de uma tal forma que ele foi usado pelo diabo, foi até o rei Assuero, dizendo: rei, permita que eu prepare um edito para matar os judeus, todos os judeus que estão espalhados em todas as províncias, que permita que eu faça um decreto para mandar matar todos os judeus. Olha só, do nada, Naamã irou contra o povo de Deus e foi até o rei e pediu ao rei que desse essa autorização para ele matar. Olha só que coisa sem nexo, sem lógica. Como assim? O rei Assuero parecia ser um homem entendido, mas era burro. Ele deveria ter pensado: por que você quer matar? Como assim matar todos os judeus, sem que os judeus me servem, faz os trabalhos que eu preciso? O rei sequer quis saber. O rei simplesmente deu autorização, olha só. Deu autorização para Amã matar todos os judeus sem sequer saber o porquê. O porquê que Amã queria matar os judeus. E agora então sai o decreto, esparrama-se em todas as 27 províncias que todos os judeus seriam mortos em tal dia, em tal data. E ali depois que eles coabitaram, que o rei Assuero com Naamã acordaram isso, eles foram brindar, beber cachaça em prol da morte de todos esses milhares de judeus esparramados nas 27 províncias. Olha só, quando o diabo ele usa os seus servos para fazer mal a outras pessoas. E ainda brindam, e ainda cantam vitória diante da maldade que eles vão estar cometendo. Olha só o que é o homem sem Deus. A palavra do Senhor diz que o homem sem Deus, ele para nada presta. O homem que não tem Deus, que não tem o Espírito Santo de Deus, ele para nada presta. Ele não passa de uma folha seca, caída no chão, que vai para onde o vento pode levar. Ou seja, o homem que não tem Deus, o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, ele é perverso, ele é maligno, ele é diabólico, ele é filho do diabo e ele é usado pelo próprio Satanás para se destruir e destruir outras vidas. Portanto, agora estavam esses dois homens brindando a morte dos judeus. Quando Mardoqueu ficou sabendo que a mãe havia feito esse decreto pela permissão do rei Assuero, quando Mardoqueu fica sabendo que Amã tinha feito isso junto com o rei, dando esse decreto de morte para todos os judeus, Mardoqueu rasga suas vestes, se veste de pano de saco e sai diante da cidade chorando e lamentando com grande amargura e clamor, dizendo que os judeus iriam morrer pela mão do rei Assuero. Então agora Mardoqueu fica perplexo ali, todos os judeus começam a orar, a chorar, a se lamentar, e agora chega aos ouvidos da rainha Esther que Amã havia preparado esse decreto, essa treta, esse plano macabro para destruir todos os judeus, para matar todos os judeus. A rainha Esther agora, que já tinha um mês que o rei Assuero não chamava ela para os seus aposentos, e ela tinha que conversar com o rei, mas ela não sabia como, porque não podia se apresentar diante do rei sem ele chamasse. Por quê? Porque poderia ser morta. Então a rainha convoca as suas concubinas, as suas moças para que servia a ela, para levantar um jejum de 3 dias. E assim ela ordenou também falar para Mardoqueu, passar esse jejum para Mardoqueu e passar esse jejum para todos os judeus, que ela iria se apresentar diante do rei. Se ela iria morrer, ela não sabia, mas que ela iria se apresentar diante do rei para pedir que o rei revogasse esse decreto, para que o rei não permitisse que isso acontecesse. Então, primeiramente, ela fez o quê? Buscou a Deus,
foi orar, jejuar e apresentou essa causa diante do Senhor. Nunca faça nada sem antes consultar o Senhor. Nunca faça nada pelo seu próprio impulso. Vai orar, crente, vai jejuar, vai consagrar, vai levantar um clamor de 3 dias, 7 dias, não sei quanto tempo. Vai consagrar a sua vida para que o Senhor te dê força, para que quando você estiver algo para fazer, ele venha te honrar diante daquela ação de jejum e consagração que você apresentou diante dele. Então agora todos os judeus estavam jejuando e orando. O decreto era para todos os judeus orar. Que a rainha Esther convocou todos os judeus para ir orar. Passando esses 3 dias de jejum, a rainha se vestiu com as suas vestes reais, se apresentou diante do rei sem ser convocada. E ali todos que estavam em volta do trono real, sabia que a rainha não tinha sido convocada pelo rei. E o rei também não sabia. Mas o rei tinha uma opção. Se ele levantasse o cedro e apontasse para a pessoa que estava entrando ali, que fosse qualquer outra pessoa, se ele apontasse o cedro de ouro, a pessoa tocasse na ponta, era sinal de que ele estava permitindo, então, ela se aproximar e falar do que ela queria. Mas agora, se o rei não levantasse o seu cedro, permanecesse com o seu cedro abaixado, a pessoa que se apresentasse diante do rei, que fosse sua rainha, ou que fosse qualquer outra pessoa que se apresentasse diante do rei, sem ser anunciado, sem ter tido permissão de se apresentar, era morto na mesma hora, era levado para ser morto. Então o rei, quando viu a sua rainha se apresentar e ele não a chamou, o rei, porque ele amava ela, ele era apaixonado nela, então ele não queria matar ela, então ele levantou o cedro e apontou o seu cedro de ouro para a rainha, e a rainha triscou com a ponta do dedo no cedro dele. Então ali ela teve a permissão para falar com o rei. E por que ela conseguiu essa permissão? Porque ela orou, jejuou 3 dias antes, apresentando diante do Senhor essa situação para entrar diante do rei e para convocar o rei, para falar para o rei o que ela queria pedir para o rei. Então o rei, quando viu a rainha Esther, o rei disse para ela: que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do meu reino te darei. Olha só, ele amava ela. Ela fez uma ação ousada, mas o Senhor honrou ela. E assim Deus colocou, esse amor no coração de Assuero por ela. Então ele pelo contrário, ele fez perguntas e falou para ela que ainda daria para ela a metade do reino para ela. Quando o rei falava isso, ele queria dizer o seguinte: tudo que você quiser eu te dou, até a metade do meu reino. Então a mulher que tinha essa conquista diante do seu homem, do seu rei, ela poderia fazer e desmandar o que ela quisesse, porque o homem era apaixonado, então se ele estava convocando para ela, dando para ela metade do reino, ela poderia pedir o que ela quisesse, até a metade do reino, como ele citou aqui. Então agora a rainha Esther, olha só a sabedoria desta mulher. A rainha Esther disse ao rei, falou ao rei dizendo: se parecer bem ao rei, venha o rei hoje com Amã ao banquete que eu lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar Amã para que se atenda o desejo de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, então os dois foram. A rainha Esther, ajude de sabedoria, a primeira vez, a segunda vez, preparou um grande banquete para o rei, seu marido, e para Amã, o seu inimigo. Disse o rei a Esther, no banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: qual é a tua petição? E ser-te-á concedido, e qual é o teu desejo, e se fará. Até a metade do meu reino te darei. Ele mais uma vez repetiu. Então respondeu Esther, disse: minha petição e desejo é:
se achei graças diante dos olhos do rei, se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição, cumprir o meu desejo, vem o rei Amã ao banquete. Vem o rei com Amã ao meu banquete que hei de preparar. Amanhã farei conforme a palavra do rei. Então agora o texto vai nos falar que chegou o dia do banquete, no dia seguinte vem Amã e vem o rei Amã ao banquete de Ester. E ali Ester começou a falar o que ela queria e a sua petição, e a relatar ao rei. Mas antes disso, Amã, voltando para sua casa, estava ali com seus amigos e com a sua mulher diabólica, semelhante como ele. Amã falou para sua mulher que tinha um homem chamado Mardoqueu e que ele odiava esse Mardoqueu, que ele queria matar ele e todos os judeus. Então a sua mulher, usada pelo diabo, disse: prepara uma forca de 70 metros de altura e enforca Mardoqueu nela. Então Amã, naquele mesmo dia, mandou preparar uma forca, quando foi à noite, para Mardoqueu. Nessas medidas, quando foi à noite, ele estava com o rei se apresentando diante do banquete da rainha. Então o texto vai nos falar aqui que enquanto Naamã preparou toda essa forca e tudo, naquela mesma noite o rei Assuero não conseguiu dormir, e ali o rei Assuero mandou os seus soldados trazer o livro dos registros das crônicas, os quais se leram diante do rei. E ali achou escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos seus camareiros, ao rei, do guarda da porta, que tinha procurado lançar a mão do rei Assuero. E o rei perguntou, que honra deu a este homem? Que destino deu a este homem? Que honra e destino que deu a esse Mardoqueu? E responderam os seus servos e ministros junto a ele, disse: coisa nenhuma se fez a Mardoqueu. Então o rei disse: quem está no pátio? Perguntou quem estava no pátio, e o pessoal respondeu: Naamã está no pátio. Então o rei mandou chamar Naamã, que estava lá no pátio, e Naamã veio. Então o rei disse que entrasse Naamã. Então entrou Naamã, o rei disse... O rei perguntou a Naamã, dizendo: que fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Naamã pensou no seu coração e na sua mente, pensou: o rei se agrada de quem? De mim. O Naamã era um homem exaltado, prepotente, era um homem que queria poder acima de tudo, queria parecer mais do que todos, era um homem perverso. E Naamã pensou: o rei está perguntando para mim o que tem que fazer quando ele se agrada de alguém, ele está se agradando de mim. Então Naamã respondeu ao rei dizendo: para o homem cuja honra o rei se agrada, traga as vestes real que o rei costuma vestir. Olha só, ele queria tudo do rei, invejoso. Como também o cavalo em que o rei costuma andar, montado, ponha-se nele a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um príncipe, nas mais nobre do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e sai andando com ele diante de toda a cidade, apresentando e honrando ele diante de todos. Essa é a forma como o Senhor deve fazer com o homem que o Senhor deve honrar, achando Naamã que essa honra seria para ele. Então o rei disse a Amã: apresenta-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim como com o judeu Mardoqueu. Olha só, Deus honrando quem? Mardoqueu, seu servo, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omita de tudo quanto disseste. Então tudo que você falou que é para fazer, faça. Agora, para Mardoqueu, e Naamã havia preparado o quê? Uma forca no dia seguinte, para matar Mardoqueu. E Deus incomodou o rei, acordou o rei, fez o rei pegar esse livro de crônicas e ler o que estava escrito, que Mardoqueu havia feito
algo de bom para o rei, havia livrado o rei da morte, e nada tinha sido feito. E agora Deus fez com que o rei honrasse Mardoqueu diante daquele ato bom que ele fez, e usou o seu próprio inimigo, o inimigo qual que queria matar ele, para vestir as vestes reais, colocar uma coroa na cabeça, montar ele um dos seus melhores cavalos, fazer com que preparasse um dos melhores príncipes, dos melhores ministros, para passear com ele em todas as ruas da cidade, apresentando a ele e honrando ele diante do povo. Então agora Naamã, que preparou o mal para Mardoqueu, teve que fazer essa ação tremenda e bondosa para com Mardoqueu, sendo agora ele que foi humilhado, ele puxando o cavalo, vendo o seu inimigo em cima do cavalo, montado com a coroa real, com as vestes real, com toda a regalia que um rei tem, e saiu carregando ele pelo dia inteirinho, passando por todas as ruas, honrando o rei. Olha só, Amã agora foi humilhado, envergonhado. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste, de cabeça coberta, envergonhado, humilhado diante do pedido do rei. É assim que Deus vai fazer com você. Deus vai te honrar diante do teu inimigo, ou seja, vai até mesmo usar o teu inimigo para fazer algo de bom para a tua vida, a mão do próprio Deus, assim como Deus fez com Mardoqueu. Então Amã e Zeres e sua mulher e a todos os seus amigos, tudo contou a Zeres e sua mulher e seus amigos tudo que havia pedido o rei que fizesse, ele teve que fazer. Então os seus sábios e Zeres e sua mulher lhe disse: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá diante dele. O próprio sábios usados ali pelo próprio demônio revelou que Amã agora já estava começando a cair diante de Mardoqueu, que era judeu, e agora ele iria continuar caindo. Ou seja, não iria prevalecer diante de Mardoqueu. O próprio diabo revelou, usando ali os seus sábios adivinhos, para falar isso para Amã. Então agora chega o momento, naquele mesmo dia à noite, estava ali preparado o banquete para o Assuero. E veio com ele o rei Assuero e Amã. Então agora o texto vai nos falar aqui. Dessa outra vez, a rainha Esther, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E te darei até o trono, até a metade do trono. Então respondeu a rainha Esther e disse: se o rei achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como a minha petição, e ao meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos. Aí a rainha começou a falar com o rei. O rei observou, o rei sequer perguntou para ela, nesse período de casamento, tanto que era exaltado, desse período de casamento casado com a rainha, ele sequer perguntou qual era a sua origem, de que país que ela era, de que povo ela era. Ele nunca quis saber. Assim são muitos maridos que não se importam com a vontade, a vida das suas próprias mulheres. São tão arrogantes que só pensam no seu bem prazer, na sua própria vida. Quantos são os maridos que se comportam desse jeito como o Assuero se comportou? Ele nunca nem sequer quis saber de que origem era a esposa dele. Ele simplesmente queria tomar ela como tomou ela como esposa, queria apenas o corpo dela. Mas o Senhor tinha um propósito na vida de Esther. Então o texto vai nos falar que ela começou a falar: porque fomos vendidos, e eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compreendido a perda do rei. Então falou o rei, disse a rainha Esther: quem é este? E onde está esse cujo coração instigou assim fazer? Aí diante do que a rainha falou, e disse Esther: o homem opressor e inimigo do meu povo é este mau Amã. E Amã estava no banquete da rainha. E Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado o rei fazer. Então o texto vai nos falar que o rei se levantou, foi para o jardim diante daquela
revelação da rainha e viu que agora Naamã havia não só se voltado contra a sua esposa, mas também se voltado contra o seu povo, o povo da sua esposa. Ou seja, se ele fez com que o rei desse um decreto para matar o povo judeu, também a rainha Esté iria ser morta, ou seja, a sua esposa iria ser morta. Olha só a treta. Então muito irado ficou Assuero com Amã, de tal forma dizendo: porventura tu acha que você me fez eu dar legalidade para você matar o povo da minha rainha e matar minha própria rainha porque você odeia o povo dela? Então agora o rei diz o seguinte: então disse um dos camareiros que estava diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falaram em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: na mesma forca que ele fez para Mardoqueu, enforcai-o. Olha só quanto Deus foi poderoso nessa ação. A forca que Amã havia feito para Mardoqueu, agora seria usado para ele mesmo. Ele fez uma forca que ele mesmo iria ser enforcado nela, porque diante da conspiração contra a sua rainha, contra a esposa do rei, o rei decretou que na mesma forca que ele havia feito para Mardoqueu, que ele fosse enforcado. E assim, naquela mesma noite, Amã foi enforcado na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Ou seja, ele preparou algo para uma pessoa de bem, que ele queria matar, e agora ele iria beber do próprio veneno. Meus amados, vou entrando, curtindo e compartilhando a live. Então agora nós vemos aqui a ação, mais uma vez, do poder de Deus para com o seu povo. Usou ali, fez com que a rainha Esté fosse escolhida entre uma das moças para ir se apresentar diante do rei. Fez com que a rainha fosse, entre as moças, ela fosse escolhida para ser a rainha. E agora fez com que o rei honrasse ela, apontando para ela o cedro, não matando ela. Fez com que agora o rei atendesse o pedido dela, matando o inimigo da nação de Israel, que era Naamã. Então nós vemos aí 4 ações gloriosas que o Senhor operou no livro de Esther. Então agora Deus fez com que Amã fosse morto na sua própria forca. Só que naquela época, meus amados, um decreto do rei era irrevogável. Quando o rei decretava algo, fazia um edito, era irrevogável. A sentença já estava armada, não tinha como voltar atrás. Se o rei permitiu, em seu nome, que fizesse um decreto para matar os judeus tal dia, tal hora do calendário daquela época, tinha que acontecer. Só que agora, então, o rei fez diferente. Não tem como eu revogar isso. Então eu permito que o povo de Israel, os judeus, lute pela sua própria vida. Porque a ordenança era matar, como se mata um animal qualquer sem ter como lutar para se defender. Então agora o rei prepara o edito e mandou ali os seus servos irem nas 27 províncias para dizer que era para o povo judeu revidar, era para o povo judeu lutar contra todos os que viessem matar eles. Porque a lei, o rei tinha feito o decreto, mas agora ele decretou o seguinte, que também era para o povo judeu lutar entre si. É quando Deus age. Deus fez com que não tinha como voltar atrás, cancelar o decreto, mas Deus deu a oportunidade que o rei Assuero permitisse o povo lutar e vencer. Deus permitiu com que o povo lutasse em prol da sua própria vida. E Deus fez com que o povo fosse vitorioso diante da batalha, da guerra. Ou seja, Deus não deixou que um só judeu morresse. Todos que vinham para matar os judeus, eles conseguiam matar aqueles que vinham matar ele. Então, ou seja, Deus fez com que o decreto, não tinha como cancelar o decreto, mas Deus permitiu que o povo, pelo menos, lutasse pela sua vida. Então agora o texto vai nos falar que
Se eu só ler para vocês aqui, naquele dia deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã. Então deu toda a casa de Amã, os inimigos dos judeus e a Mardoqueu, ou seja, Deus permitiu, matou Amã na forca, deu a casa de Amã e toda a sua riqueza para o judeu Mardoqueu. Mardoqueu foi muito honrado pelo Senhor. Então agora os judeus, escrevi, pois, os judeus como parece bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei, que sela com o anel, não pode se revogar. Escrevi, né? Então agora, aquilo que eu citei, diante do edito real, não tinha como ser revogado. Então agora o rei permitiu que os judeus lutasse por si. Então foram chamados os escrivãos do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, as 23 províncias, e escrevi conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também os satrapas, os governadores, os líderes das províncias, que se estendia da Índia até a Etiópia, 127 províncias, cada província segundo seu idioma, sua cultura, sua lei. E escreveu em nome do rei Assuero, selando-as com o anel do rei, e enviar as cartas pela mão dos correios a cavalos que cavalgavam sob gabinete, que era das cavalarias do rei, era cavalos que corriam muito rápido. Então agora, e nelas o rei concediu os judeus que havia e nelas o rei concediu aos judeus que havia em cada cidade que reunisse e dispusesse para defenderem as suas vidas, para destruir e matar, aniquilar todas as forças do povo e da província que viesse contra eles, crianças e mulheres que se saqueassem os seus bens. Ou seja, ele agora escreveu, o rei, né, para não tinha como o decreto dele ser revogado, então ele escreveu para todas as províncias, dizendo que era para os judeus lutar a favor da sua vida, era para os judeus agora lutar contra todos aqueles que viessem para matar eles, era para eles revidarem. Então agora os judeus revidam, mas a força não estava nos judeus, a força estava no Deus dos judeus. Todos que vinham para matar os judeus, Deus dava força na espada, na faca, para conseguir matar todos que se levantavam contra um judeu. Olha só o poder do Espírito Santo. Então Mardoqueu saiu da presença real, com veste real azul celeste, né? E foi ali também toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei, sua ordem havia entre os judeus alegria, gozo, banquete e dias de folguedo, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre todos. Ou seja, até mesmo, olha só a ação de Deus aqui, até mesmo quem não era judeus, que acreditava no poder de Deus, na ação do poder de Deus, diante do que Amã havia feito, eles viram que Deus era com o povo judeu. Tinha uns de outras nações que também queriam lutar a favor do povo judeu. Então Deus usou pessoas para apoiar os judeus, para tentar revidar aquele decreto do rei. Então Deus deu força e coragem para os judeus lutarem pela sua própria vida. E o texto vai nos falar que os judeus mataram os seus inimigos. Então, o texto diz aqui, continuando nos falar, narrar a história, que no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, matar, sucedeu ao contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos que o odiavam. Os judeus foi que conseguiram matar os seus inimigos. Os inimigos foram para matar os judeus, mas Deus deu força para os judeus matarem os seus inimigos. Ou seja, Deus deu vitória para o povo, para o seu povo. Porque os judeus nas suas cidades e todas as suas províncias do rei Assuero se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal. Ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíram sobre todos aqueles povos. E todos os líderes das províncias e os satrapas e os governadores e os que faziam obra do rei auxiliavam os judeus. Tinha outras pessoas também ajudando os judeus, porque Mardoqueu era grande na casa do rei e sua fama crescia por toda a província, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido, o nome Mardoqueu. Ou seja, Deus não só honrou Mardoqueu, honrou a rainha Esther, como honrou todo o seu povo, e agora o nome de Mardoqueu se engrandecia não só no meio do seu povo judeu,
judeus, como no meio de todas as 27 províncias. Aquele anel que estava no dedo de Amã, que o rei tinha dado para ser o segundo do rei, agora esse anel estava nas mãos de Mardoqueu. Mardoqueu agora estava sendo honrado de uma tal forma que ele era o segundo do rei. Todos ali tinham que agora prestar também continências a Mardoqueu. Olha só quanto Deus honrou o seu povo. Nós vemos aqui a ação gloriosa diante da rainha Esther ser escolhida, diante do amor que Deus colocou no rei pela rainha. Nós vemos aqui que Deus livrou a rainha de ser morta porque ela entrou na presença do rei sem ser convidada. Deus fez com que o rei recebesse ela sem matar ela. Deus fez com que o rei ouvisse e atendesse a sua petição. Deus fez com que o rei matasse Amã na própria forca que ele fez para Mardoqueu. Deus fez com que o Mardoqueu fosse honrado por ele diante de todas as províncias. Deus fez com que os inimigos de Israel fossem mortos pelo povo de Deus. Deus fez com que Mardoqueu se sobressaísse sobre todos. Ou seja, em tempo algum o nome de Deus é mencionado no livro de Esther, mas em todo o tempo Deus estava operando sinais, estava fazendo com que a sua vontade fosse feita, usando ali o seu povo para que o seu povo fosse abençoado por eles, ou seja, pela rainha Esther, por Mardoqueu. Então nós vemos a ação, o poder de Deus em todo o tempo. Então agora o texto vai nos falar que os judeus viveram ali por alguns anos felizes e abençoados. Por quê? Porque a mão de Deus era com todos. E fizeram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança, com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. Olha só, Deus fez com que o povo judeu pisasse, tripudiasse na cabeça dos seus inimigos, sendo vitoriosos. Então, todos ali foram abençoados pelo rei. Então o texto vai nos falar que disse o rei à rainha, na fortaleza de Suzã, mataram e destruíram os 500 homens e 10 filhos de Amã, e nas províncias dos reis que tinham feito. Então Esther disse: se bem parecer bem aos seus olhos, conceda aos judeus que acham em Suzã que também faça amanhã, conforme o mandado do rei. Pendure numa forca os 10 filhos de Amã. E ali foi cumprindo a sentença na linhagem de Amã, porque se Amã foi o homem mau, toda a sua família iria perecer. Todos os seus filhos foram mortos e pendurados. Então Deus exaltou a rainha Esther, Deus exaltou Mardoqueu, Deus fez com que Mardoqueu fosse o segundo do rei, e grande entre os judeus, estimado pela multidão e por todos, procurando o bem. Mardoqueu procurava o bem do seu povo e a proclamação e a prosperidade de toda a descendência. Então Mardoqueu foi um homem de extrema importância na história dos judeus, na história do povo de Deus. E Esther, uma mulher corajosa, de fé e agradável aos olhos do seu marido. Olha só, Esther foi uma mulher bonita, sábia, fiel a Deus, obediente a Deus, era agradável aos olhos do seu marido, e foi uma chave, uma ferramenta de extrema importância para a libertação do seu povo. Então a rainha Esther fez com que o seu rei não só concedesse a ela livramento de morte, mas também concedesse a ela e ao seu povo livramento. Por causa de Esther, todo o seu povo que estava vivendo ali na província de Fortaleza de Suzã fosse abençoados pela rainha. Amém, meus amados? E por Deus. Então quero te dizer que não importa se você está no meio de serpente e escorpião, não importa se você está no meio ou nas mãos, entregue nas mãos do inimigo, saiba que há um Deus que está te vendo. Saiba que se você orar, que se você buscar, que se você clamar a Deus, Deus vai abençoar a tua vida e vai te dar livramento, e vai dar vitória, e vai te honrar diante dos inimigos, vai te honrar diante do seu povo, e vai abençoar a tua vida.
Exatamente, a rainha Esther, ela arriscou a sua própria vida pela vida do povo, pela vida do seu povo e pela vida de todos. Ela fazendo essa ação, ela não só foi uma mulher feliz, abençoada por Deus, como agora ela fez toda uma nação ser liberta, abençoada pelo Senhor. Por quê? Porque ela era mulher de oração, ela era mulher que clamava a Deus, e ela Deus não só fez com que o rei se apaixonasse por ela, mas o Senhor fez com que o rei visse nela que ela era uma mulher não só bela, mas uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher obediente ao seu Deus. E o rei sabia que ela tinha o Deus de Israel como seu Deus, porque agora o rei sabia que ela era judia, que ela era israelita. O rei agora sabia que ele tinha uma esposa que não era da sua linhagem, da sua descendente, ou seja, aliás, não era do seu país, mas era uma mulher o qual ele escolheu, o qual ele tinha que amar ela e aceitar o seu Deus. E assim o Senhor abençoou não só a província dos persas e dos medos por causa de Esther, mas também abençoou o seu povo. E o texto vai nos falar que ao longo do tempo volta-se esse povo para a sua nação, para Israel. Ao longo da história, depois o povo de Israel sai da província dos medos e persas, são libertos e volta para Israel, e ali eles vivem no seu próprio país. Então o Senhor, ele faz assim, a ação de Deus, nós não entendemos o propósito de Deus, nós não entendemos os planos de Deus. Muitas vezes nós passamos por tantas situações que a gente olha o nosso olho humano, nós não conseguimos entender, a gente pensa que não vai conseguir sair daquela situação. Eu quero te dizer, olha para o alto. Lá em Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando nós estivermos passando por aflição, por situações difíceis, por algum problema que nós não conseguimos resolver, olhe para o Senhor. Clame ao Senhor, jejuma, consagra a sua vida e coloque essa situação diante do Senhor, que Ele vai honrar a tua fé. Ele vai entregar a vitória, Ele vai preparar situações para que o mal venha cair por terra, para que você venha ser vitoriosa, para que você venha alcançar aquilo que você está orando e buscando. Amém, meus amados? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu falei um pouco rápido porque a história... Aqui está um barulho terrível. Que a história é um pouco longa, mas eu creio que muitos aí entenderam a mensagem de Deus nessa tarde, né? Que Deus possa abençoar todos vocês. Você Heraldo, é o que aceitou Jesus há 2 dias atrás, que reconciliou com Cristo. Glória a Deus, meu amado. Deus abençoe você, meu irmão. Continua nessa fé, continua nessa busca, porque o Senhor tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua casa, para a tua família. E continua nessa fé, nesse propósito, porque o Senhor vai te honrar. Porque você, como conhecedor da palavra, você estava afastado, agora você voltou para os caminhos do Pai. Estava como filho pródigo, mas agora você voltou para a casa do Pai. E quando nós voltamos para a casa do Senhor, o Senhor nos honra, o Senhor muda a nossa história, o Senhor faz nós voltarmos a estar no propósito que um dia ele escolheu para a nossa vida. Amém? Deus abençoe você. Mas antes de encerrar aqui, eu quero fazer um apelo. Tem alguém nessa tarde que ao ouvir essa mensagem quer aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor quer voltar para Cristo nessa tarde, como o Heraldo voltou essa semana? Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Que eu vou estar orando pela tua vida. Tem alguém que quer entregar a Cristo? Entregar sua vida a Cristo nessa tarde? Se não tiver ninguém, que o Espírito Santo possa te conceder uma nova oportunidade e que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Aquilo que eu não consegui transmitir, que o Senhor, o Espírito Santo, possa falar melhor em cada coração. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos. Vamos encerrar com a oração? Eu quero abençoar vocês aí do YouTube. Deus abençoe a todos vocês. Se inscreva no canal. Aqui também no TikTok, o meu YouTube lá, essas mensagens são todas enviadas para o YouTube. Lá é Marleide de Almeida, lá vocês vão ver quase 400 mensagens pregadas para a honra e glória do nome do Senhor. Tem mensagens que saem com mais facilidade, outras são mais difíceis, mas tudo eu creio que o Espírito Santo, ele age da forma como ele quer. Porque quando nós sentamos aqui para pregar a palavra do Senhor, às vezes mesmo nós não conseguimos pregar direito, mas
depois eu assisto, eu vejo que é o Senhor que falou do jeito que Deus quis falar. Mesmo às vezes o pregador tendo dificuldade de pregar. Mas eu creio que os irmãos entenderam e que Deus falou com você nesta tarde. Amém? Deus abençoe você do YouTube.